Show. Então, bom dia, diretor, tudo bem? Tudo bem, bom dia, tudo Show de tranquilo? bola. Tranquilão por aqui também, né? Um pouco de chuva, mas vai embora, né? Então, assim, diretor, esse momento é para a gente trazer o feedback, então, da aula que nós observamos no dia 14 de agosto, né? Uma aula de recomposição de matemática, nono ano, né? Que Sim, contou com o professor Natan, Natanael, né? Natan, 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 isso, Natan. E que nessa ocasião, né, ele estava sem a sua docente, com a docente 1, ele como docente 2, ele acabou assumindo essa prerrogativa, né? E isso já está na documentação, né, que quando um docente falta, nesse caso da recomposição, o outro toca a aula, né? Porque na recomposição a gente não pode ter essa aula vaga, né? E ali aconteceu isso e ele executou muito bem a prática, né? Então, assim, quais foram as frentes que o diretor observou nessa aula? eu observei a interação dos alunos, né? É o Correto, correto. principal, né? Já como ele estava sozinho, para nós ver como é que foi a interação e a participação dos alunos. O P1, então, né? Correto. Isso. Então, essa foi a frente observada, né? E, assim, o que o diretor achou do clima de sala de aula e da interação dos estudantes? Não, o clima foi excelente, o clima e a participação, né? A aula Eu foi. também achei muito, muito promissor o ambiente da sala de aula, a forma com que os alunos estavam engajados, tentando resolver as questões, e também boa parte disso deve-se à metodologia ativa que ele aplicou, né? Quando os alunos tiveram que pegar a trena, pegar a litro, pegar a balança, ir lá medir o quadro, tudo isso aí deu uma vida, né? Até eu tenho aqui as fotinhas para a gente dar uma relembrada, né? Aí ele colocou, né, o descritor. Isso, você veja, nesse momento é interessante a gente perceber a evolução do professor com as observações para ver que realmente a observação não é realmente uma ação protocolar, ela tem intencionalidade, né? É, Analisando há 3 aulas atrás que a gente observou ele, né? A aula dele já estava começando a amadurecer, né? Ele é um professor que iniciou agora, e como ele já começou a desempenhar um papel de protagonismo na aula mesmo, né? Ó, ele já colocou ali que foi uma sugestão nossa, deixar bem claro o descritor, né? O que vai ser trabalhado, tinha bastante estímulo visual, ele deixou coisa no Educatron também, né? Então é um Sim. professor que está evoluindo, né? Daí eu tenho aqui alguns registros para nós dar uma lembrada, né? Aqui foi aquele momento que ele passou um videozinho, né? A introdução de medidas foi com o vídeo, né? Ele Isso. fez com o Educatron. Aqui eu acho que é um ponto, mestre, que nós podíamos pontuar, que o vídeo estava bem legal, foi um vídeo curto, não foi um vídeo que tirou muito tempo da aula, que perdesse um pouco da dinâmica, só que talvez nesse momento aqui, acho que fica também com uma sugestão, também numa conversa de feedback com ele, que talvez aqui nesse momento ele podia trazer uma fala dele sobre esse assunto um pouquinho mais, porque assim, a fala do vídeo foi bem legal, mas é diferente quando ele ouve do professor, né? Então aqui eles estavam falando de medidas, né, umas curiosidades históricas bem legais. Eu acho que talvez aqui faltou um pouco mais aqui do momento de talvez ele trazer uma explicação breve do olhar dele desse conteúdo ali antes da iniciação da aula, né? Mas isso com, claro, com uma sugestão, né? Não é nada que feriu a aula, né? Ou atrapalhou o processo da aula, mas seria algo que eu acho que ia dar mais valia e ia ficar mais interessante ainda o uso desse vídeo, né? Mas foi um recurso visual legal, né? Agregou bastante na aula em questão, né? Concordo. Aí aqui, né, ele fez a separação, né, para dividir as estações, né? Ficou bem legal, né? Daí ele trouxe aqui, né, os materiais, né, para os alunos poderem ter a questão do tocar, do visualizar, né? Isso aqui na recomposição é ouro, né? Porque daí, se não tem esse tipo de movimentação aqui, de layout, de objetos diferenciados, a aula fica mais aula de matemática, né? Mais aula de português, né? Daí o aluno já tá meio no sono, né? E é o dia que se o aluno tem 4 aulas de 2 aulas de matemática e 2 de recomposição e o professor não diversifica, ele não vem. Ele falta, né? Não Não, sei se o diretor concorda com essa visão, né? Que eu acho que daí é o que torna atrativo essa aula da recomposição é esse olhar, né? É essa metodologia ativa, né? concordo, 100%. Mas a aula foi bem participativa, foi muito boa. Tá? Sim, aqui tem ele aqui se movimentando, né? O diretor lá no fundo. Daí aqui já são interações que nós tivemos, né? Aqui é os grupos, né? Aqui eles estão aqui, né? E ele tá falando. Esse momento foi bem legal. Deu para ver assim que ele se virou muito bem, porque ele estava sendo muito solicitado
e ele estava sozinho, mas ele ainda deu conta, né? Ele foi nas estações, ele direcionou as ações, não ficou largado para os alunos assim, né? Vão lá e dão um jeito, né? Cada um teve um acompanhamento, cada grupo, né? Cada estação. Então foi bem legal, né? Aqui a garrafa que ele usou e tudo mais, né? Vamos ver aqui, ó, ele mostrando, né, a parte da resolução das questões, medidas. Isso. Aqui os alunos medindo, né? Foi bem legal esse momento também, né? Que eles colocando, lidando com um líquido mesmo, né? Show de bola. Mas então, assim, diretor, para a gente fazer a nossa fechativa, eu acho assim, pontos positivos da aula. Metodologia ativa, o layout funcionou muito bem, ele diversificou com instrumentos digitais, ele trouxe elementos que deram vida à aula. Eu achei que ele planejou muito bem a aula, né? A aula ficou muito bem planejada, ele pensou em vários detalhes, mas eu penso assim como uma propositiva, com uma sugestão para ele ter ainda, porque a gente sabe que o trabalho que a gente está tendo com ele é um trabalho progressivo, ele já evoluiu bastante, alguém começou agora como professor e está surpreendendo, porque, que nem eu falei, é um professor que já, com pouco tempo, ele já está demonstrando um olhar para recomposição que muitas vezes eu não estou conseguindo com professores que têm 20 e 30 anos de prática, que não conseguiram entender ainda a recomposição. E o Natan, ele já mostrou assim que ele entendeu o que dá vida à recomposição, né? Mas eu acho que fica como sugestão ainda para a gente continuar esse processo, talvez nos momentos em que ele pede a atenção das estações, dos alunos ali, para fazer uma explicação sobre como que vai ser a continuidade agora da temática, eu acho que ele precisa ser um pouco mais enfático, levantar um pouco mais o tom de voz e demonstrar um pouco mais de domínio, sabe? Que nessa parte não é algo que atrapalhou, porque logo os alunos, já eles mesmos foram conversando, não, vamos ficar quieto, vamos ouvir, porque eles queriam participar. Mas eu acho que se ele tivesse um pouco mais de domínio disso, talvez seja um fator a ser trabalhado, porque já deu para ver que a preparação da aula tá legal. E naquela parte do vídeo, eu achei que no início da condução da aula, talvez um pouco mais de fala dele sobre o assunto. Talvez se ele explanasse um pouco mais as medidas e pesos, e ele pesquisasse de antemão e trouxesse paralelamente alguns exemplos de fora do vídeo, que os alunos ouvissem dele, eu acho que também ia ser uma boa somativa. Não sei se o diretor percebeu algumas outras coisas também nessa aula que possam ser pontos de atenções para possíveis propositivas futuras. Não, isso eu lembro que a gente até comentou essa questão do vídeo lá, que ele deveria ter dado um enfoque um pouquinho mais pessoal dele a respeito do, né? Mas a minha visão foi essa mesmo, tá? Não, bem produtivo, né? São detalhinhos, né? Detalhes mínimos para aprimorar. E o mais legal que eu acho, que nem a gente comentou lá no dia e comentamos agora, né? É um professor que está demonstrando rapidamente uma expertise. Parece que a cada aula que a gente vai observar dele, ele já está mais engajado e está mais ele está tendo pertencimento do seu componente, né? Isso é muito legal. Mesmo sem a Giana lá, ele puxou para si o protagonismo e teve uma aula muito produtiva, né? Concordo. Mas então é isso, diretor. Hoje, então, nós demos o feedback, né, da aula do professor Natan, né? Nós deixamos, nós analisamos aqui os pontos altos e os pontos de fragilidade dessa aula, né? Agradeço a presença do diretor, né? Boa semana e conversamos na próxima tutoria. Valeu? Ok, muito obrigado. Até mais, diretor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até. Show de bola.